Eleições 2022. A direção estadual do PSD anunciou oficialmente nesta quinta-feira o apoio à pré-candidatura do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ao governo aqui de São Paulo. O ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, que era pré-candidato a governo pelo PSD, ocupará agora a vaga de vice na chapa. E o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, gentilmente atende a Jovem Pan. Tudo bem, ministro? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Eu já começo perguntando para o senhor, eu conheço bem a história do senhor, a gente se lembra que o senhor foi aliado de Rodrigo Garcia, mas o que pesou nessa decisão do PSD de apoiar agora o ex-ministro de Jair Bolsonaro? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thiago. Uma satisfação muito grande estar conversando com você e todos aqueles que nos acompanham na PAN mais uma vez. O que pesou preponderantemente foi a capacidade do candidato. Tarcísio de Freitas, indiscutivelmente, é o melhor candidato, é muito honesto, tem muita capacidade de gestão, já foi testado em diversas oportunidades na vida pública, conhece muito bem São Paulo, tem uma boa articulação política, portanto está preparado para ser um grande governador de São Paulo. Está à altura do estado de São Paulo. O PSD oferece para São Paulo um dos melhores quadros da vida pública brasileira. Na sequência, os comentaristas, você e Roberto Mota. Bom dia, ministro. Na sua opinião, qual seria a maior vantagem eleitoral de Tarcísio? O fato dele ser estreante em eleições, o seu currículo no ministério ou o apoio do presidente Jair Bolsonaro? Não, a sua capacidade, não é? O seu caráter, a sua integridade moral, a sua capacidade de gestão, que faz com que ele venha recebendo todos esses apoios, desde o presidente da República, como você cita, até diversos outros partidos e principalmente a sociedade paulista. Eu tenho acompanhado o desenvolvimento da sua pré-campanha e tenho ficado muito impressionado, não é, com a adesão dos paulistas a uma candidatura que significa a renovação, que é importante a renovação. São Paulo, apesar das suas riquezas, apesar dos seus bolsões de riqueza, nós temos ainda uma série de desafios no que diz respeito à pobreza que não têm sido enfrentadas. No campo da infraestrutura, diversas cidades do mundo, muito menos ricas do que São Paulo, com mais dificuldades no campo financeiro, têm uma infraestrutura muito mais adequada no campo da mobilidade, com mais quilômetros de metrô, no campo da qualidade das estradas, na qualidade do atendimento público de saúde, de educação. Portanto, o que pesa nessa adesão dos paulistas e também na adesão do PSD à pré-candidatura, em breve candidatura do Tarcísio, é a sua capacidade de gestão, a sua seriedade e, portanto, a nossa confiança que São Paulo estará em excelentes mãos. Gilberto Kassab, a pergunta agora de Amanda Klein. Bom dia, presidente. Presidente, às vezes é um pouco difícil para o eleitor entender, a gente entende o pragmatismo da política, mas quando você olha de fora, o eleitor vê o PSD apoiando o candidato de Bolsonaro em São Paulo, o candidato do PT, quer dizer, na verdade, o PT apoiando o candidato do PSD em Minas Gerais, e no Rio de Janeiro o PSD não está com nenhum dos dois, nem com o candidato de Bolsonaro, nem com o candidato de Lula. Como é que o senhor explica isso? O senhor já disse que o presidente Bolsonaro é o pior presidente com quem o senhor já conviveu. Quero saber se o senhor mantém isso. Amanda, você tem toda a razão ao lembrar a indignação do eleitor brasileiro com essa salada de apoios partidários que mudam em cada estado. Eu trabalhei muito, isso é de conhecimento público, para que nós acabássemos no Brasil com a coligação dos partidos nas eleições proporcionais, isso é, nas eleições para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, que felizmente acabaram. E continuo trabalhando para que nós possamos acabar com a coligação nas eleições majoritárias. Não tem nenhum sentido um partido existir para, no primeiro turno, apoiar o candidato de outro partido. Um partido tem que ter cara, tem que ter candidatos que defendam essa cara, que mostrem essa cara, que mostrem a ideologia do partido, mas, infelizmente, ainda não conseguimos fazer a lição de casa completa. Já acabamos com a coligação proporcional, mas eu espero e tenho muita esperança que a gente possa, em breve, acabar com a coligação nas majoritárias. É público que eu tenho divergências com o governo, acho que errou em diversos aspectos, não é? Mas nessa questão específica
do Estado de São Paulo, o que prevalece é o interesse local. Nós estamos falando da eleição de São Paulo. Eu sou paulistano, nasci na cidade de São Paulo. Meus pais me deram a oportunidade de ter uma boa educação. Estudei na USP, fiz engenharia civil, economia na FEA, engenharia na Poli. Depois, aqui na cidade de São Paulo, me tornei vereador, a maior cidade do país. No maior estado, fui deputado estadual, 2 vezes deputado federal, ministro, prefeito 2 vezes. Portanto, Amanda, eu conheço bem São Paulo. Falo isso com muita humildade. E eu estou numa fase da minha vida que eu procuro, mas com muita insistência mesmo, trazer boas pessoas para a vida pública. Eu acho que São Paulo precisa disso, de pessoas sérias, pessoas com espírito público. E o que move o PSD nesse momento em São Paulo é escolher o melhor candidato. Quanto às coligações, você tem toda a razão. É difícil explicar que num estado, o mesmo partido tem uma posição um pouco diferente do que teve no outro estado, e assim acontece com todos os partidos. E isso só vai acabar quando nós acabarmos com a coligação. E vai ser positivo, porque daí vai começar a existir identidade do cidadão, do eleitor com os partidos. Hoje não existe. Como é que o eleitor pode se identificar com o partido? Seja o partido do presidente da República, de qualquer governador, de qualquer militante, candidato, se em cada canto do Brasil tem uma postura. E isso só vai acabar quando nós terminarmos a coligação majoritária. A tua observação é corretíssima, mas isso, infelizmente, atinge todos os partidos. Ministro, agora a pergunta de Cristiano Vilela. Ministro Kassab, bom dia. Nos últimos dias, muito se falou sobre um eventual diálogo do senhor com o ex-governador Márcio França, inclusive com a proposta de que o senhor ocupasse um dos postos na disputa ao Senado agora pela coligação envolvendo o PSB e o PT, enfim. Eu gostaria de saber se realmente procede, né, esse diálogo, se houve esse convite de Márcio França ao senhor e o que pesou no senhor para fazer uma opção por se coligar ao candidato Tarcísio, inclusive lançando o candidato a vice-governador na chapa. Olha, é verdade, existe sim o diálogo, seja no campo pessoal como no campo partidário, o que é muito gratificante para mim e para o partido. O diálogo com quase todos é muito positivo, muito construtivo, que é a marca de qualquer partido de centro, em especial um centro que é ideológico e não fisiológico como o PSD. Se fôssemos fisiológicos, com muita facilidade estaríamos ocupando alguns ministérios, empresas, cargos, mas não. E mesma coisa aqui em São Paulo, onde temos também uma boa relação institucional com o governo do Estado, assim como temos com o PT, porque um partido de centro, como o PSD, ele se caracteriza com o diálogo, relações institucionais boas, adequadas, com todos aqueles que nos procuram, desde que não tenham limitações no campo moral, evidentemente, e no campo do radicalismo ideológico inaceitável. Essa conversa com o Márcio, portanto, assim como com os outros partidos, com o Haddad, com o PSDB, com o Rodrigo, existiu, houve sim, análise de uma eventual aliança. Eu quero registrar aqui que eu tenho apreço pelo Márcio, estima pelo Márcio, mas o que prevaleceu mesmo foi um contexto global daquilo que fosse melhor para São Paulo e comparativamente com tudo que se apresenta em termos de propostas de candidaturas, o PSD entendeu, ouvindo seus líderes, ouvindo os diretórios municipais, os parlamentares, que o melhor caminho para São Paulo era o Tarcísio para governador. Não temos nenhuma dúvida que estamos apoiando o melhor candidato, com capacidade de gestão, honesto, com espírito público e que vai saber montar um grande time para governar São Paulo. Presidente Kassab, como se deu a escolha do vice, o Felício Ramute? Qual a opinião do senhor com relação a pesquisas? A Tarcísio aparece com cerca de 14%, Haddad 35%, e dá tempo de crescer até outubro, de qual forma? E, por fim, o domicílio eleitoral de Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo foi resolvido? Bom, em relação ao domicílio, é uma questão muito simples, não é? No prazo adequado, o Tarcísio fez a sua transferência para São José dos Campos, onde ele tem vínculos, não é? Que a lei exige, preconiza. Esse vínculo existe, está comprovado, não é? E as pessoas, com muita maldade, agora procuram criar uma conotação que ele não está lá porque ele está morando em São Paulo. Ele está hoje
ficando em São Paulo, mais em São Paulo, porque é candidato a governador e é mais do que adequado que um candidato a governador por conta das entrevistas junto à imprensa, por conta da maior facilidade que os companheiros do interior têm de se encontrar em São Paulo, que ele fique mais em São Paulo e que ele tenha alugado um apartamento em São Paulo. Isso é tão comezinho, não é? Tão fácil de ser explicado que eu fico até espantado que nesse momento a discussão volte a esse tema. Quanto à outra questão pesquisas? Que você... Qual foi? Pesquisas? As pesquisas, vamos ficar a última pesquisa, que é de ontem, um instituto sério, o Quest, que mostra uma tabela que é a mais importante, onde diz que o Haddad tem 38, o Tarcísio 15, o Rodrigo 14. Mas, na tabela seguinte, que é a que vale, mostra Haddad com o apoio do Lula. Ele cresce de 38 para 39. Por que ele cresce de 38 para 39? Porque todos já sabem que o Haddad tem o apoio do Lula, então não muda muito você citando esse aspecto. Pois cita o Tarcísio com o apoio do presidente Bolsonaro, que é um grande eleitor, é evidente que ele pula de 15 para 28. Não é? Esse é o número correto dele, porque ele tem o apoio do presidente da República, não é? E isso sem o apoio agora do PSD e de outros que estão se associando a ele. E o terceiro colocado, o Rodrigo Garcia, ele pula de 14 para 17. Então, se eu não me engano, 17. A pesquisa exata, na minha percepção, com a experiência que eu tenho em análise de pesquisa e um pouco do quadro político, é que hoje a pesquisa correta mostra que o Haddad está em torno de 36%, o Tarcísio em torno de 28%, o Rodrigo em torno de 15%. Essa é dentro de margens de erro, não é adequadas, e fazendo uma somatória de diversas pesquisas que nos chegam, formais, informais, não é, que tem nos chegado ao longo das últimas semanas. E rapidamente, por favor, sobre o Felício Ramute. Felício Ramute dispensa aqui comentários adicionais. Primeiro, porque o PSD, se o escolheu para ser candidato a governador, nada mais adequado que seja um nome adequado para ser vice-governador. Ele é foi um dos prefeitos mais bem avaliados do país. A cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, é uma das cidades com melhor qualidade de vida, fruto de um trabalho de diversos homens públicos, mulheres, que se dedicaram ao longo dos últimos anos em construir uma cidade melhor para as pessoas morarem. E o Felício tem uma participação muito intensa nessa avaliação da cidade, porque nas últimas 2 gestões foi prefeito do município, foi reeleito no ano de 2020 com uma das maiores votações do Brasil. Teve uma aprovação que também é considerada uma das melhores do Brasil. Portanto, nada mais adequado para que um bom candidato, na nossa percepção, melhor candidato a governador, que é o Tarcísio, ter um bom vice-governador. E o Felício, inquestionavelmente, é reconhecido por todos como uma pessoa que tem padrão moral, padrão administrativo e alta capacidade de articulação. É uma chapa que vai poder oferecer para São Paulo o que há de melhor. Caso vença as eleições, serão extraordinários gestores, fazendo São Paulo ter condições de superar parte importante dos grandes desafios que tem pela frente. Conversamos com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ex-prefeito, ex-ministro. Ministro, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza, bom fim de semana, até a próxima. Obrigado, Thiago, um abraço para todos vocês. Abraço também.